O GRADE é um sistema de ranqueamento, tá? De avaliação da qualidade das evidências e de ranqueamento da força de recomendação, né? Força de recomendação do quê? De uma intervenção. O GRADE é um sistema associado normalmente a uma revisão sistemática, ou seja, a um grupo de estudos. Você vai aplicar para um conjunto de evidências, pode ser 2, 3, 4 estudos. É um sistema muito transparente. Todas as nossas decisões que vão ranqueando ali as evidências, os diferentes pontos ali do grade, eles são explícitos, né? Então, quando a gente vai lá na tabela do grade, a gente vai identificar ali as justificativas que os autores usaram para escolher aquela decisão. Ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é a gente avaliar o conjunto da evidência, né, e ranquear ela. Ranquear em relação à qualidade da evidência. Quando a gente fala de qualidade da evidência, o que isso quer dizer? O grau de certeza que nós temos em relação aos achados. Na medida em que evidências que têm possíveis confundidores ou vieses importantes, né, a gente não sabe muito bem a certeza dessa evidência. E o segundo é a força de recomendação. Tá? A força de recomendação, ela vai ser um balanço entre efeitos desejáveis, né, a eficácia, por exemplo, de uma intervenção, quanto determinado fator está associada a um risco de um agravo, de algum desfecho. Né? Então, é um balanço entre efeitos desejáveis e efeitos indesejáveis. Tá? Então, como é que a gente aplica o grade? Tá? O grade, ele sempre vai ser aplicado, primeira coisa que a gente vai ter que estruturar é a nossa questão de pesquisa. Né? Qual é a nossa questão de pesquisa pico? A gente usa, às vezes, numa mesma revisão sistemática, diferentes desfechos. Né? Então, nós temos que definir todos os desfechos que a gente gostaria de aplicar o grade. Normalmente, os desfechos que entraram como desfechos primários ou secundários na revisão sistemática. Quando a gente for aplicar o grade, a primeira coisa que ele vai pedir é para a gente estruturar a questão de pesquisa e definir desfecho a desfecho. Tá? Outra coisa que a gente vai ter que pensar é a importância relativa desses desfechos. O quão esse desfecho é importante. Por exemplo, eu quero avaliar o efeito de uma medicação para um prognóstico de questões cardiovasculares, né, e avalio o desfecho cardiovascular avaliando, por exemplo, um desfecho, que é nível de colesterol, um outro desfecho, que é pressão sanguínea, um outro desfecho, que é dor no peito. Eu possa estar trabalhando com desfechos mais importantes e com desfechos menos importantes. A gente vai ter que estabelecer ranqueamentos aqui para os diferentes desfechos que nós estamos avaliando. Tá? Então, como eu disse, é um conjunto de evidências, né, que eu tenho um conjunto de 15 estudos, que eu vou avaliar em relação a esse conjunto de evidências, desfecho a desfecho, cada desfecho de forma separada. E o que eu tenho que avaliar para cada desfecho? Né, a qualidade da evidência. Né? Então, o grade ele vai trabalhar com esses 4 níveis de evidência. Quando eu tenho essa bolinha com o mais preenchida, né, em todos eles, é o nível mais alto de evidência, tá? É um nível A, é uma evidência forte. Agora, se eu já vou desidratando essa bolinha, ela fica apagada aqui, ela não vai ficar completa, eu vou perdendo a força de evidência. Perdendo a força de evidência, eu vou perdendo certeza daquele efeito. A certeza vai diminuindo, a certeza que eu tenho nesses resultados que estão sendo mostrados. Né? Então, ele vai de forte, moderada, fraca ou muito fraca. Tá? Então, e como é que ele começa? Tá? Então, a gente começa escolhendo qual é esse conjunto de evidências, se ele parte de ensaios clínicos randomizados, ou se ele parte de estudos observacionais, tá? Então, o ponto de partida é
que tipo de delineamento esse conjunto de evidências que eu revisei, ele compila. Se forem ensaios clínicos randomizados, tá, independente da qualidade deles, eles partem de 4 bolinhas. Tá? Se for uma evidência de ensaios clínicos, 4 bolinhas. Agora, se forem estudos observacionais, aqui não interessa se é transversal, se é coorte, antes e depois, nada, enfim, estudos observacionais, eles partem de 2 bolinhas. Então, os estudos observacionais, eles partem de um nível de evidência fraco, e a informação compilada a partir de ensaios clínicos randomizados, de evidência forte. Tá? Se eu estou compilando ensaios clínicos randomizados, que partiram de 4 bolinhas preenchidas, então eles não têm como aumentar as bolinhas, porque o máximo é 4, mas eles podem diminuir. Essa qualidade da evidência, ela pode diminuir, né? Eles podem ir perdendo força da evidência. Então, o que faz com que esses estudos percam força aqui? São esses elementos aqui, esses 5 elementos, tá? Risco de viés, inconsistência, evidência indireta, imprecisão e viés de publicação. Então, esses 5 fatores são os fatores que podem rebaixar a qualidade da evidência. Tá? Então, como é que a gente vai avaliar cada um desses domínios? Tá? O risco de viés, dependendo da escala que eu usar, eu vou ter assim, uma informação final ali, né, sobre o risco de viés desse conjunto de evidências. Né? Parte-se do pressuposto que não há um risco de viés baixo. Tá? Parte dessa premissa, que ele não é grave. Tá? Onde a maioria dos estudos, dos ensaios clínicos, tem baixo risco de viés. Parte desse pressuposto. Entretanto, se vocês fizeram uma análise de risco de viés e verificaram que a maioria dos estudos, eles têm risco moderado de viés, de acordo pela escala que vocês escolheram usar para avaliar o risco de viés, e ele perde uma bolinha, ele vai perder um nível, ele vai passar de não grave para grave. Entretanto, se vocês julgarem que a maioria dos estudos tem alto risco de viés, né, aí ele perde 2 degraus, ele cai 2 degraus, ele perde mais uma bolinha. Tá? Então, o segundo elemento, né, a inconsistência. Lembram que a inconsistência é a quantidade de heterogeneidade estatística, né, que nós já avaliamos lá na meta-análise, né? Uma inconsistência não grave, tá, seria o coeficiente de determinação de inconsistência menor que 40%, onde as estimativas, elas têm intervalos de confiança que se sobrepõem na maioria dos estudos. Quando eu olho os gráficos lá de forest plot, de floresta, eu vejo bastante sobreposição dos intervalos de confiança. E o resultado do coeficiente I2, ele me dá uma estimativa menor que 40%. Né? Entretanto, se nós tivermos um coeficiente maior que 40%, entretanto, foi feito uma análise, né, para avaliar a heterogeneidade, se subgrupos, ou se estratégias de meta-regressão, ou se estratégias de sensibilidade, eles nos ajudam a explicar boa parte dessa heterogeneidade, né? Mesmo que o coeficiente seja alto, mas a gente consegue explicação de parte dessa heterogeneidade, quais são os fatores que estão aumentando essa heterogeneidade, aí a gente, então, decide por rebaixar um elemento aqui, um ponto no grade. E 2 pontos seria uma heterogeneidade também, acima de 40%, né, mas com pouca exploração, né, das fontes de heterogeneidade, pouca explicação. Ou até foi feita estratégia de tentativa de explicação, por exemplo, meta-regressão, análise de subgrupos, mas elas não mostraram explicar aquela inconsistência. Tá?
Aqui outro elemento que é bem importante, indireção, indiretividade ou evidência indireta, né? Então, muitas vezes a gente quer responder uma determinada questão de pesquisa, né? Entretanto, a gente se depara com estudos que não se encaixam bem naquela questão de pesquisa que eu estava interessado. Ela se aproxima, mas não é bem aquilo que eu estava interessado, né? Seja por variações na população, ou seja, eu estou interessado em estudar idosos, né, saudáveis, mas é uma população de idosos que tem já muitas comorbidades, ou eu tenho muitas diferenças nos protocolos das intervenções, ou nos comparadores, ou na definição dos métodos de desfechos, tá? Na mensuração, ou na definição dos desfechos. Então, há diferenças, né? E essas diferenças, se forem pequenas, mas existirem, eu reduzo em um ponto aqui o nível de força aqui da evidência indireta, tá? Agora, se forem muito amplas, né, essas diferenças, há muitas diferenças na população, nas intervenções, nos comparadores, tá? As diferenças ocorrem nos diferentes componentes do acrônico PICO, aí eu posso descer em até dois elementos aqui, o nível de evidência, tá? Outro elemento, tá? Imprecisão. Tá? A imprecisão, ela tem a ver com a amplitude do meu intervalo de confiança. Então, quando eu tenho um intervalo de confiança, lá no resultado da minha meta-análise, esse intervalo de confiança ele não está cruzando a linha central, ou seja, eu tenho uma diferença que fica significativa a favor de um dos grupos. Então, quando eu tenho isso, né, associado ao chamado tamanho ótimo de informação adequado, o que seria esse tamanho ótimo de informação? Se vocês fossem planejar um estudo, né, planejar um grande estudo, seja ele, se vocês estão fazendo uma revisão de ensaios clínicos randomizados, vocês têm que fazer um planejamento como se fosse um grande ensaio clínico randomizado. Se for uma revisão sistemática de estudos observacionais, né, de estudos, vamos supor, de coorte, também tem que fazer um planejamento do que seria um grande estudo de coorte. E aí vocês teriam que fazer um cálculo do tamanho da amostra, né? Qual é que seria a amostra necessária para vocês fazerem um estudo, tá? Então, vamos supor que vocês fizeram lá, calcularam o tamanho da amostra, e eu tenho um tamanho da amostra de, vamos supor, necessária de 600 pessoas, né? Aí vocês vão lá no resultado da meta-análise e vocês vão observar que para aquele desfecho que está sendo avaliado, né, a quantidade de pessoas foi inferior a 600 pessoas, né? Então, não alcançou o tamanho ótimo de informação. Não é adequado, tá? Por outro lado, se vocês observarem que o somatório dos N's de todos os estudos meta-analisados, ele está maior do que esse cálculo amostral, e aí a gente tem um tamanho ótimo de informação adequado, tá? Então, para ele não ser grave, né, essa imprecisão, ele tem que ter esses dois elementos, tá? Tamanho ótimo de informação adequado e não cruzar a linha central. Agora, quando ele cruza a linha central, ou seja, nós já não temos diferença significativa, tá? Mas eu tenho um número mínimo de eventos, né, quando eu avalio os dois grupos, né, esse grupo exposto e grupo não exposto, o número mínimo de eventos fica em 100 pessoas, né, no mínimo 100 pessoas, aí eu reduzo em um nível, né, a evidência aqui relacionada à imprecisão. Agora, quando eu tenho um intervalo de confiança que também cruza a linha central, mas o número de eventos é menor do que 100,
né, considerando os dois grupos, né, o grupo exposto e o grupo não exposto, ou o grupo intervenção e o grupo controle, aí eu tenho que rebaixar em 2 níveis, né, a imprecisão. E o viés de publicação, tá? Então, quando eu fiz uma análise do viés de publicação, né, seja por gráficos de funil, seja por testes, né, estatísticos, ou aquele método trim and fill, e a gente vê que o viés de publicação é improvável, né, então eu não reduzo, eu não rebaixo o nível de evidência, a qualidade da evidência. Entretanto, se ele for pouco provável, né, ele pode estar presente, entretanto é pouco provável, né, eu reduzo em 1 ponto, né, em 2 pontos, né, em 2 níveis, quando ele for muito provável de estar ocorrendo. Então, esse pouco provável ou muito provável vai ser em cima da nossa estratégia de análise de viés de publicação. Ok, então esses são os 5 elementos que vão fazer com que um conjunto de evidências de ensaios clínicos randomizados, ele reduza os níveis de evidência. Quando eu parto de estudos observacionais, vocês lembram que ele já parte, né, com um nível reduzido, ele já parte de um nível de evidência baixo, né? Então, ele pode fazer o seguinte, ele pode, pelas mesmas razões que vocês viram que rebaixam as evidências, ele pode reduzir, né? Ou ele pode aumentar, né? Ele pode, então, um conjunto de evidências que provém de estudos observacionais, ele pode chegar até a ter um nível de evidência alto, né? Mesmo não sendo ensaios clínicos randomizados, até pode, né? Então vamos ver o que levantaria essa evidência, né? O que rebaixa a evidência nós já vimos, são os mesmos critérios aplicados aos ensaios clínicos randomizados, né? Mas o que levanta a evidência, e aqui só pode ser levantada dos estudos observacionais, são 3 critérios, tá? Então, o primeiro critério seria grande magnitude do efeito, o segundo são variáveis de confusão, e o terceiro é o gradiente dose-resposta. Então, vamos lá. Então, o que seria uma grande magnitude do efeito? Né? O que é o efeito? Quando, por exemplo, eu estou verificando o efeito de vamos supor, de um medicamento na redução de colesterol. E eu vejo que o grupo que eu prescrevi a intervenção, ele teve uma redução de colesterol de 20%. O outro grupo, o grupo controle, né, que tomou um placebo, teve uma redução de 5%. Né? Então, o que é o tamanho do efeito? Seria a diferença, né? A diferença entre os dois. Um reduziu 20 e o outro reduziu 5. Então, a diferença entre eles é 15. Isso que a gente chama de tamanho do efeito. Quando essa magnitude do efeito ela for grande, e o que seria uma magnitude de efeito grande? Né? Para estudos aqui com desfechos binários, né? Aqui tem o exemplo do risco relativo, mas poderia ser outra medida de efeito. Então, um risco relativo ou uma razão de risco que varia entre 2 a 5, ou se for proteção, que esteja dentro desse intervalo de proteção, né, de 0,2 a 0,5. Em pelo menos 2 estudos com evidências diretas, né? Então ele tem que ser bem encaixadinho naquela questão de pesquisa que eu elaborei lá, primeiramente. Então os 2 estudos, eles se encaixam bem em relação à população, aos desfechos avaliados, às exposições, etc. E sem possíveis confundidores, ou seja, eu estou falando aqui de estudos observacionais. Como é que a gente faz para eliminar fatores confundidores nos estudos observacionais? De 2 formas.
né? Primeiro, eu tenho que ter um critério de inclusão, né, adequado, e segundo, eu tenho que ter uma análise multivariada adequada. Nem sempre a análise multivariada vai eliminar esses confundidores. A gente vai ter que ver para quais variáveis esses estudos fizeram ajuste. Segundo, quando que eu vou considerar que é uma grande magnitude do efeito, né? Quando eu tenho um risco relativo maior que 5, né, ou menor que 0,2, em pelo menos 2 estudos com evidências diretas e sem possíveis confundidores, né? Então vejam que esse critério aqui não é um critério tão rígido, né? Mas para ter esse critério aqui, quando o efeito é realmente muito grande, tá? O tamanho do efeito é realmente muito grande, em pelo menos 2 estudos. Então, outro fator que pode levantar a qualidade de evidência de estudos observacionais. Variáveis de confusão. Lembrando que o que é uma variável de confusão? É uma variável que pode estar presente, né, e confundir o resultado. Possíveis confundidores podem aumentar a confiança nas estimativas do efeito, pois uma vez presentes, iriam reduzir o tamanho do efeito. Quando o grupo que recebe a intervenção, ou o grupo exposto, tem pacientes mais doentes do que o grupo controle, né, mas mesmo assim, esse grupo que supostamente é mais doente e que supostamente o resultado seria pior nesse grupo, mas o resultado não foi pior, ele foi melhor, né? Então, vejam que aquele fator de confusão que iria diminuir o efeito da intervenção, ele não se mostrou importante. Por quê? Porque a intervenção realmente funciona muito, ela é muito forte, o efeito dela, né? Agora, se nós tivéssemos tirado essa variável de confusão, né, o benefício da intervenção seria possivelmente maior. Então, quando eu tenho essa variável de confusão presente, né, mas que está atuando a favor, né, do resultado, né, no sentido daquela estimativa de efeito, ela não ter perdido a significância mesmo com essa variável de confusão presente, aí eu aumento em um nível a qualidade da evidência. Aqui ele não vai para 2 níveis, 0 ou 1, tá? Eu não aumento em 2 níveis, pela questão de variáveis de confusão. A mesma coisa o gradiente dose-resposta, tá? Eu só vou aumentar em um nível, né? Então, o que é o gradiente dose-resposta? Então, eu observo, né, um efeito dose-resposta significativo, né? Então, quando eu tenho ali o conjunto de estudos, eu observo que eu tenho um efeito dose-resposta na medida em que eu aumento a dosagem dessa medicação, eu também tenho um aumento gradativo no meu desfecho, né, seja de proteção ou seja de risco, né, eu tenho, então, configuro um gradiente dose e resposta. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo, ó, cicatrização em pacientes não fumantes, fumantes leves e fumantes pesados. Né? Dentro da pério, isso é muito claro na evidência. Né? Quando eu avalio o efeito de um tratamento periodontal em não fumantes, em fumantes leves e em fumantes pesados, ele se mostra muito claro que fumantes leves respondem pior que não fumantes, mas respondem melhor que fumantes pesados. Já os fumantes pesados respondem de uma forma pior ainda que os outros dois. Então, isso é um gradiente dose-resposta. Ou um efeito protetor, né, de uma medicação com dosagens menores, menor efeito. Dosagens maiores, maior efeito. Né? Todos esses elementos, eles vão fazer a avaliação da qualidade da evidência, tá? Que é o primeiro pilar do GRADE. Tá? É claro que ensaios clínicos randomizados, eles também podem ter a sua evidência rebaixada por alguns fatores, mas aumentadas por outros. Tá? Então, a qualidade do corpo da evidência são esses níveis aí que nós acabamos de detalhar, né, um a um. Né? Então, ele pode ser nível A,
ele pode ser nível B mais ou B menos, tá? Uma evidência moderada ou uma evidência baixa, e ele pode ser uma evidência muito baixa, né? O que quer dizer um nível A, um nível B e um nível C? Tem a ver com a confiança nos resultados, né? Quando eu tenho um nível A, eu posso acreditar, né? Eu posso ter confiança, uma forte confiança nos resultados. E é improvável que novos estudos modifiquem esses resultados, né? É muito improvável. Agora, quando eu tenho uma confiança moderada ou baixa nos resultados, possivelmente novos estudos modifiquem a confiança nesses resultados, novos estudos que venham a ser publicados, né? Agora, quando eu tenho um nível de confiança muito baixo nos resultados, né, possivelmente novos estudos modifiquem a confiança nos resultados e os próprios resultados, né, quando eu tenho um nível de confiança muito baixo. Por quê? Porque sempre quando eu tenho um alto risco de viés, né, ou uma evidência que seja estritamente observacional e ainda com vários vieses embutidos, né, eu tenho uma tendência a superestimar o efeito de uma exposição ou de uma intervenção, né? Então, na medida em que a gente que novos estudos publicados levantem o nível de evidência, há uma tendência, né? Repito, é tendência, não é que isso seja uma certeza, que o efeito dessa exposição ou dessa intervenção, ele reduz um pouco, né? Ele vai ficar menos superestimado. Ok, então, o segundo elemento do grade é a força de recomendação. E a força de recomendação, ela vai ser baseada, né, num balanço desses dois critérios, tá? Da qualidade das evidências e de uma relação entre benefícios e riscos / efeitos adversos, né? Então, quando eu tenho uma balança aqui que está desequilibrada, né, vejam aqui por que ela está desequilibrada. Porque eu tenho uma carga maior dos benefícios em comparação aos possíveis riscos e efeitos adversos, né? Mas ela poderia estar o contrário, né? Ela poderia ter os riscos maiores do que os benefícios, ou poderia estar equilibrada. Eu tenho riscos, eu tenho benefícios, mas eu tenho riscos mais ou menos da mesma magnitude, tá? Então, e o segundo, então, elemento, que é o balanço entre esses benefícios e os efeitos indesejáveis ou riscos, né? Aí eu vou ter essas 4 ponderações, tá? Eu posso ter um balanço onde os benefícios eles vão ser muito maiores do que os riscos, e aí eu vou ter uma recomendação forte baseada puramente no balanço entre riscos e benefícios. Eu posso ter uma recomendação moderada quando eu tenho benefícios maiores que riscos. Eu posso ter uma fraca recomendação quando eu tenho benefícios iguais aos riscos. Eu posso ter uma recomendação não recomendada, porque não tem benefícios ou os riscos são maiores que os benefícios, tá? Bueno, agora quando eu faço a avaliação do nível de evidência agrupada pelo balanço entre benefícios e riscos, né, ou efeitos adversos, aí eu vou ter, então, essas 4 possibilidades. Esse primeiro elemento aqui, né, eu tenho um nível de evidência A, né, a qualidade da evidência é A. Entretanto, o nível de recomendação, ele pode ser forte, moderado, fraco ou negativo em função dos balanços. Então, eu posso ter um nível de evidência muito forte que me fala que eu tenho uma fraca recomendação para uma intervenção. E por que é fraca? Porque, embora eu tenha um nível de evidência muito alta, né, os benefícios eles são iguais aos riscos, né? Então, vejam que a recomendação de uma intervenção, ela passa não só
pela avaliação dos benefícios, mas também dos riscos. Efeitos adversos, riscos, efeitos indesejáveis, eles são super importantes de serem avaliados nos estudos primários, para que nós tenhamos elementos, né, para conseguir classificar. Eu posso ter um nível de evidência moderado, com recomendações fortes, moderadas, fracas ou negativas. Eu posso ter um nível de evidência baixo, né, com uma recomendação forte, moderada, fraca ou negativa. Eu posso ter um nível de evidência fraco, mas uma recomendação forte, né, porque o balanço entre benefícios e riscos é muito alto. Bom, mas que situação que eu poderia indicar, né, ter uma forte recomendação, embora eu tenha um nível de evidência muito fraco para sustentar essa indicação, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Quando a gente vai para ensaios clínicos randomizados e verifica, né, se os estudos randomizados mostram um efeito positivo do uso de fio dental, né, comparado ao não uso de fio dental, ou comparado só à escovação, nós não temos uma diferença significativa entre os grupos, né? Então, se eu for avaliar só a evidência advinda desse grupo de ensaios clínicos, o que eu vou fazer? Eu não vou recomendar fio, né? Entretanto, nós temos várias evidências observacionais, estudos longitudinais de acompanhamento, mostrando que pacientes que usam fio dental, né, tem uma proteção para cárie, tem uma proteção para doença periodontal, etc., né, a litose, enfim. Então, nós não temos um nível de evidência forte. Entretanto, nós temos uma recomendação forte, porque os benefícios são muito maiores que os riscos. Qual é o risco de nós usarmos um fio dental? Será que nós temos algum ensaio clínico randomizado para verificar se o efeito do paraquedas é importante quando a pessoa pula de paraquedas? Não tem ensaio clínico randomizado, né? Não tem um grupo controle que vai pular sem paraquedas para ver se nós vamos ter diferença em relação aos desfechos. O Gray nos mostra que, embora eu tenha um nível de evidência fraco, eu posso ter uma recomendação forte, né? Porque os benefícios vão ser muito maiores do que os riscos. Tá? Então, nem sempre a recomendação ela tem que ser baseada pura e estritamente em ensaios clínicos randomizados, né? Ela pode também vir, né, de um corpo de evidência que tem um nível mais fraco. Decisão, né? Tá, gente? Então, a tomada de decisão é um encontro de várias coisas, né? Dentre elas, essas que a gente já falou, né? Então, um balanço entre benefícios e riscos, tá? Então, eu posso ter uma recomendação forte em que os benefícios são muito maiores do que os riscos. Vejam, o verde aqui está bem grande e o vermelho bem menor, né? Eu posso ter um nível de recomendação moderado, né? Eu tenho benefícios um pouco maiores do que os riscos, ou a recomendação é fraca, porque os benefícios nós temos, mas eu também tenho riscos, e a balança aqui fica menos equilibrada, e muito fraca, onde eu tenho benefícios bem pequenininhos, mas riscos bem grandes. Também a tomada de decisão ela também tem que levar em consideração o nível de evidência, se é um corpo de evidência forte, moderada, fraca ou muito fraca. Então aqui é o corpo de evidência, então não é um ensaio clínico randomizado, é o grupo de evidências publicadas. E aqui, gente, eu estou falando todos os desfechos, né, para eu fazer a minha tomada de decisão, né? Então, quando eu faço, por exemplo, um tratamento periodontal, eu não tenho só o benefício de redução de profundidade da sondagem, eu tenho benefício de ganho de inserção clínica, de redução de sangramento, de melhora do aspecto gengival e possivelmente percepções subjetivas melhoradas no paciente. Então, tem vários desfechos, alguns são mais importantes,
outros são menos importantes. E eu também tenho riscos, eu também tenho efeitos adversos. O paciente fica com mais sensibilidade, a gengiva retrai e mostra mais o dente, tá? Eventualmente até um efeito anti-estético maior, então também tem efeitos adversos, né? Agora, qual é a importância relativa desses desfechos? Eu tenho que ponderar, eu tenho que refletir sobre isso, né? Esses desfechos, eles têm diferentes importâncias. Qual é a importância para mim e qual é a importância para o meu paciente? E aqui vem a individualização do meu paciente, né? Que eu também tenho que levar em consideração. Qual é a população ou qual é o indivíduo que está recebendo aquela intervenção, né? Que eu vou levar em consideração um balanço entre custos e benefícios, custo do procedimento versus os benefícios. E eu tenho aqui também que levar em consideração quais são os valores, as crenças e a expectativa do paciente. Então, a tomada de decisão, ela leva em consideração esses 4 elementos. A gente tem que individualizar as nossas decisões para o paciente ou para a população que a gente está atendendo, né? Não é a receita de bolo para todos, né? As tomadas de decisão, elas podem ser diferentes. E elas vão levar em consideração essas diferentes questões aqui. Então, como é que eu me reporto para o paciente em relação ao grau de recomendação? E esse reporte, ele pode ser um reporte tanto em estudos científicos, uma linguagem científica, ou pode ser no atendimento clínico propriamente dito. Então, quando eu tenho uma recomendação forte, né, que é aquela que os benefícios são bem maiores do que os riscos, nós recomendamos, tá? É indicado, é recomendado, uma recomendação moderada, ou seja, aqueles benefícios são um pouco maiores do que os riscos, né? Nós sugerimos, pode ser útil. Agora, uma recomendação fraca, né? Nós podemos sugerir, pode ser considerado. E quando nós não temos nenhuma recomendação, né, que os benefícios deles são muito pequenos perto dos riscos, nós não recomendamos, não é útil, né? Então, mais ou menos nessa linha, ok? Então, vamos a um exemplo do grade. O grade é um elemento obrigatório nas revisões da Cochrane, né? Então, qualquer revisão da Cochrane, revisão sistemática, vocês vão ver o grade lá aplicado. Tá? Então, essa revisão eu tirei da Cochrane, né? E ela é uma revisão bem interessante, né? Que ela trabalha com essa questão de pesquisa aqui, né? Se eu sou uma pessoa que não tenho periodontite, não sou suscetível, não tenho grandes problemas periodontais, né? Qual é a frequência que eu tenho que ir no meu dentista para fazer a famosa limpeza? Limpeza. Uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? O que seria interessante, o que seria recomendado? Tá? E aí algumas perguntas, para a gente começar a pensar em desfechos, né? Essas 2 frequências diferentes, elas vão manter níveis de gengivite, placa e cálculo mais baixos? Elas vão manter médias de profundidade de sondagem e médias de nível da inserção mais baixas? Né? Eu vou ter diferenças significativas entre essas 2 frequências? Mantém níveis de halitose menores, tá? Os pacientes percebem diferenças nos resultados, né? Na percepção ou na qualidade de vida? Apresenta mais risco de efeitos adversos, né? Como hipersensibilidade dentária, né? Ou desgastes dentários? Então, vários desfechos aí que a gente pode estar buscando na literatura, né, as respostas
E essa revisão buscou, né? Tem riscos de perdas dentárias. Então, a revisão é essa aqui, é a do Lamont, foi publicada agora em 2018, né? Procedimentos rotineiros de raspagem polimento para saúde periodontal em adultos, tá? Publicado na Cochrane. Não é a única questão de pesquisa, tá? Essa é a questão de pesquisa que eu trouxe, né? Mas ele trabalhou com 3 questões de pesquisa, tá? Uma delas era essa, tá? Questões pico. Então, vejam, dentro de uma mesma revisão sistemática, nós temos 3 questões pico que foram exploradas, a partir de uma mesma busca, uma estratégia de busca da literatura, né, mas as meta-análises, as análises e o grade, ele foi feito para cada uma das perguntas de forma diferente. Tá? Então, esta pergunta aqui, raspagem e polimento regular entre diferentes frequências, de 6 em 6 versus de 12 em 12 meses, então uma vez por ano ou 2 vezes por ano, tá? Pelo tempo de acompanhamento que os estudos, né, que entraram ali na revisão sistemática, eles tinham. Então, os critérios de elegibilidade foram ensaios clínicos randomizados, que compararam estratégias de raspagem e polimento coronário com ou sem instrução de higiene bucal em adultos saudáveis sem periodontite. E desenhos de boca dividida foram excluídos. E essa aqui é a tabelinha do grade. Tá? Então, vejam aqui como é que se começa, né, a montar a tabela do grade. Primeiro, essa aqui é o título da revisão sistemática, raspagem e polimento rotineiro, né, em diferentes frequências. A comparação aqui são raspagem e polimento a cada 6 meses comparado com 12 meses para a saúde periodontal. Tá? A minha questão pico, os pacientes são adultos saudáveis sem periodontite severa, né, então algum nível de periodontite entrou, eram pacientes atendidos em consultórios odontológicos, né, a intervenção era a raspagem de 6 em 6 meses e o comparador de 12 em 12 meses. Para o desfecho gengivite aqui foi avaliado de uma forma contínua. Então, lembrando que o desfecho, quando é quantitativo, ele pode ser avaliado de uma forma de diferença média ou diferença média ponderada. Né? E nós tivemos aqui um resultado que foi superior, né? Foi maior, foi uma diferença média ponderada de gengivite 0,03 maior para o grupo intervenção comparado ao grupo controle. Tá? Então, teve um efeito significativo. Entretanto, o intervalo de confiança, ele começa em 0,09 menor a 0,15 maior. Então, ele cruza a linha central. E se nós fôssemos lá no paper, nós veríamos exatamente esse resultado na meta-análise. Tá? Quantos estudos foram meta-analisados aqui para esse resultado do desfecho gengivite? 2 estudos, totalizando 1.090 participantes. E qual é o nível de certeza da evidência? Tá? É alto. Tá? Então, ele não diminuiu em nada o nível de evidência. Tá? E aqui uns comentários. Então, para o desfecho gengivite, tá? Não teve diferença significativa entre intervenção de 6 em 6 meses, visita ao dentista de 6 em 6 meses ou de 12 em 12 meses. Já para o desfecho cálculo, sim, tá? Teve um valor aqui que foi 0,13, com intervalo de 0,25 menor até 0,01, bateu na trave aqui, mas ainda foi significativo. E o nível de evidência é forte, tá? Não diminuiu, 1.086 participantes. Já para os desfechos, placa,
profundidade de sondagem. Não teve diferença para placa, não teve diferença para profundidade de sondagem. Vejam aqui, para o desfecho placa, nível de evidência fraco. Perdeu aqui. Para placa, perdeu. Para profundidade de sondagem, nível de evidência alto, tá? Bom, por que que perdeu para a placa? Quais foram os critérios que eles levaram em consideração para perder essa evidência aqui, né? Isso tem que estar explícito lá no pé da tabela do grade, tá? Então, ela vai estar lá. Se vocês forem lá na tabelinha, tá? Vai estar escrito aqui. Então, todos os argumentos pelo qual tu levanta ou rebaixa o nível de evidência, você vai ter que escrever aqui. E teve diferença para a qualidade de vida, tá? A qualidade de vida, ela foi maior nos pacientes que fizeram intervenção a cada 6 meses, né? E o nível de evidência alto. Então, como é que eles concluíram aqui essa revisão sistemática, tá? Os estudos acharam pouco ou nenhuma diferença de que a raspagem e polimento planejados de uma forma regular, comparada com sem um esquema de raspagem, eles não têm, então, diferença para sinais iniciais de gengivite, de doença gengival, gengivite ou sangramento gengival, para depósitos de placa, para profundidade de sondagem, ou teve uma pequena redução na formação de cálculo, lembro que quase bateu na trave ali, né, nos níveis de formação de cálculo, mas foi incerto se isso é importante para os pacientes ou para os seus dentistas. A evidência disponível nos custos do tratamento foi incerto, tá? Então, se a gente voltar lá na tabela, ela vai ser um nível de evidência fraco. Nenhum estudo mediu efeitos adversos, como dano às superfícies dentárias ou sensibilidade do dente, mudanças nos níveis de inserção, perda dentária ou halitose. Nenhum estudo comparou raspagem e polimento provido por diferentes profissionais, como, por exemplo, dentistas, ou terapistas, ou higienistas. A certeza da evidência, nós julgamos que a certeza da evidência é alta para gengivite, para profundidade de sondagem, para cálculo e para qualidade de vida, mas baixa para placa e muito baixa para as percepções do paciente de percepções de limpeza oral. O nível de evidência para custos também é muito baixo. A alta certeza da evidência para as médias de gengivite nós podemos, com nível de confiança, dizer que as consultas rotineiras de raspagem e polimento não reduzem significativamente os sinais de inflamação gengival inicial, quando medidas por até 3 anos, né? Então, esses estudos que entraram na revisão tinham um tempo de acompanhamento máximo de 3 anos, que é pouco tempo, né? É muito pouco tempo para concluir mais coisa a respeito. Por isso que eles também sugerem mais estudos adicionais ali, e essa é uma outra seção lá da discussão, né? Tipo de evidência precisa ser publicada para responder essas questões de pesquisa. Então, isso é o grade, gente. É uma forma de avaliar, então, o corpo da evidência e o nível de recomendação, e depois tecer considerações sobre a certeza dessa evidência. Uma outra questão de pesquisa, eu tenho uma dúvida clínica, né, uma mulher de 23 anos, clinicamente saudável, sem particularidades sistêmicas, ela não usa medicação crônica e tem indicação de exodontia dos terceiros molares. Usar ou não usar antibiótico para prevenir alveolite, né, quando eu penso só no desfecho alveolite, né, não é o único desfecho a ser avaliado, né, quando dá de procedimentos cirúrgicos desse tipo. Então, vejam aqui, uma revisão publicada em 2012, né, e que nós temos os riscos, são esses, ó, os riscos de alveolite.
para os pacientes que usam antibiótico, eu tenho um efeito protetor, com intervalo de confiança de 0,41 a 0,95. Tá? São 9 ensaios clínicos randomizados, 7 com alto risco de viés, 2 com risco incerto de viés. Tá? E ele reduziu, a decisão dele foi em reduzir em um nível o corpo de evidência. Então, nós temos uma evidência moderada. Ou seja, a certeza de que é realmente esse benefício aqui, né, com este intervalo de confiança, ela é moderada. Agora, quando eu medi os efeitos adversos, principalmente relacionados a efeitos gástricos, ânsia de vômito, diarreia, dor de cabeça também foi avaliado, as pessoas que usam antibiótico, elas têm um risco, né, maior de efeitos adversos comparados que não usam. 1,98, uma razão de risco, com intervalo de confiança de 1,1 a 3,59. E eu também tenho um nível de certeza moderado nesses resultados aqui, tá? Porque a evidência é moderada. 5 ensaios clínicos, 4 com alto risco de viés, 1 com risco incerto de viés. Então, quando eu pondero os benefícios em relação aos riscos, eu vejo que a balança ela está mais ou menos equilibrada. Né? Eu não tenho benefícios muito maiores que riscos, e nem riscos muito maiores que benefícios. Né? Então, como é que os autores se posicionaram em relação ao nível de recomendação? Existe uma qualidade de evidência moderada, que o uso de profilaxia antibiótica reduz o risco de infecção, de complicações de infecção, depois de extração de terceiros molares, que eles até colocam o NNT, para o desfecho alveolite. Então, o número necessário para tratar. O tamanho do benefício não é suficiente para recomendar o uso rotineiro dessa prática, devido ao aumento no risco de efeitos adversos leves para os pacientes e também para o potencial contribuidor do desenvolvimento de resistência bacteriana. Então, vocês colocam lá no Google Grade Pro, tá? É o primeiro site que abre aqui, ó, esse aqui. O que a gente tem que fazer aqui? Fazer um login, tá? É um login free, né? Ele tem até um plano avançado, que tem uma mensalidade mensal ou anual. Né? Se tu quer fazer outros elementos e ter um suporte, ele tem essa possibilidade. Né? Eu não fiz isso, eu só fiz o login inicial aqui, né, com o plano free. Então, vou mostrar aqui para vocês, eu já estou logado. Ó, tá? Aqui é a minha conta, ó, tem o meu e-mail, o meu vínculo, affiliation. Aqui, se eu quisesse fazer um upgrade, tá, ele seria $300 por ano ou $29 por mês. Então, fiz o login, tá? Uma vez que eu faço o login, eu posso, então, iniciar a aplicação do grade aqui. Eu consigo, se eu estou fazendo uma revisão, né, no HaveMan, né, usando o software da Cochrane, que é um software free, eu consigo importar essa questão lá do arquivo que gera pelo Have Manager. Tá? Mas eu posso fazer também de uma forma separada aqui, né, sem importar, então colocando a minha questão de pesquisa. Então eu venho aqui em comparação, tá, que é o desenvolvimento dessas tabelas de evidência, tá? Eu vou adicionar uma questão, tá? Eu vou fazer rapidinho aqui, tá, gente? Vou simular algumas coisas só para vocês verem aqui, tá? Então, deveria versus o comparador ser usado para, né, aqui a situação, o problema de saúde, né, o P. Aqui é o P, aqui é a intervenção, aqui é o comparador, tá? Então, vamos supor que eu use aqui, deveria usar antibióticos comparado ao tratamento usual
para tratamento da periodontite, estágios 1 a 3. Tá? Então, essa aqui é a minha questão de pesquisa. Posso colocar aqui, detalhar contextualizar, né, essa minha questão de pesquisa, né? O antibiótico pode oferecer vantagens, né, em função de modificação da microbiota, facilitando a cicatrização. Posso colocar aqui os autores, tá? E salvo isso aqui, tá? Então, fiz aqui a minha questão de pesquisa, tá? Agora clico nela, tá? Cliquei nela, e aí eu vou começar a preencher o grade. Primeira coisa que eu tenho que fazer é adicionar o meu desfecho. Então eu tenho um desfecho aqui que é redução de profundidade de sondagem. Tá? O nome curto, abreviado, é PS. Tá? E ele é foi avaliado de uma forma clínica, com sonda periodontal. Tá? Tempo de segmento, em média, dos artigos, ele foi de, vamos supor, sei lá, 6 anos. Não tem estudos com 6 anos, vou botar 2 anos. Ok? E aí eu vou dizer se esse meu desfecho aqui, ele é dicotômico, ele é contínuo, tá? Ele é contínuo, no caso, tá? É uma escala ordinal, tá? Com possibilidades que vão de 0 até 15. E os meus resultados vão ser agrupados, porque eu fiz uma meta-análise, tá? Agora eu posso ter um estudo individual, tá? Eu posso estar aplicando aqui para um estudo individual, eu posso estar aplicando só para uma revisão sistemática que não teve resultado de desfecho, tá? Eu posso estar aplicando para resultados que não estão agrupados, ok? Vamos lá, eu vou salvar isso aqui. Então, salvei o meu desfecho. Agora, eu vou começar a preencher. Quantos estudos que verificaram o meu desfecho, redução de profundidade de sondagem? Bom, foram 13 estudos. Inventei aqui. Tá? Que tipo de estudos eram esses? Eram estudos, ensaios clínicos randomizados. O risco de viés. Foi um risco de viés sério? Muito sério ou não teve risco? Eu vou botar, foi um risco muito sério. No momento que eu coloco um risco muito sério, ele pede para eu dar uma explicação. Então, eu vou dar uma explicação aqui e vou dizer que viés de randomização, viés de seleção, presente em 6 estudos. Tá? Vou acrescentar também mais uma coisa. Vou dizer que teve perda de follow-up em 7 estudos. Tá? E vou salvar. Tá? Então ficou ali ó, os meus critérios. O porquê que eu disse que era sério. Agora, inconsistência. Tá? Lembram que a inconsistência ela é menor que 40% ou maior que 40%. Tá? Eu vou dizer que ela é séria, né? Porque eu posso escolher aqueles critérios, eu posso fazer nova. Tá? Então, o I ao quadrado foi maior que 40%, né? Mas a heterogeneidade foi
explicada em parte, tá? Por exemplo. Vou dizer que a minha teve uma indiretividade séria. Por quê? Porque 5 estudos apresentaram pacientes portadores de periodontite estágio 4, né? Mas eu queria, a minha questão de pesquisa é estágios 1 a 3, né? Mas 5 deles eram estágio 4, né? Eu incluí na minha revisão sistemática. Então, ela é séria, tá? Imprecisão, tá? A imprecisão ela não foi séria, tá? Porque o resultado foi significativo. Agora, então, esses elementos, até aqui, eles poderiam reduzir, né, o nível de evidência. Agora, esses aqui podem aumentar. Ah, não, esse aqui pode reduzir também. Viés de publicação, tá? Não, vou botar não detectado. Então, tamanho de efeito largo, né, grande tamanho de efeito, ó, grande, muito grande, não é um tamanho muito grande. Os confundidores, tá? Os potenciais fatores de confusão, né? Vamos supor que o grupo que usou antibiótico, ele teve muito mais fumante do que o grupo que não usou antibiótico. E a gente sabe que o fumo atrapalha a cicatrização. E mesmo assim, esse grupo foi melhor, né? Então eu sei que possivelmente, se não tivesse fumante, o efeito do antibiótico seria maior ainda, tá? Nesse caso não aconteceu, então eu vou dizer não, tá? E o gradiente dose-resposta, né? Na medida que eu usei antibiótico, eu fiz um protocolo de 1 semana de antibiótico e teve um resultado. Quando eu usei 2 semanas, estudos que usaram por 2 semanas mostraram um resultado maior, tá? Então, vou dizer que sim, tá? Aplico, tá? Olha aqui, ó, a qualidade da minha evidência, automaticamente, ela é baixa, tá? Embora seja de ensaios clínicos randomizados. Bom, agora eu vou detalhar o número de pacientes aqui, tá? Então, na minha intervenção, ao total, somando as amostras ali dos diferentes estudos, desses 3 estudos, eu tive, vamos supor, 450 pacientes que usaram a intervenção. E tive 400 que usaram, 415 que usaram o controle. Aqui o resultado, tamanho absoluto, a estimativa do efeito, tá? Eu fiz diferença média, tá? Uma diferença de média de, vamos botar aqui, 0,8, tá? Milímetros, maior, tá? O grupo que usou antibiótico, 0,8 milímetros maior, com intervalo de confiança de 0,2 a vamos botar 1,4, tá? Aplico. Tá? A importância desse desfecho, tá? A redução de profundidade da sondagem, ele é, né, numa escala que 1 é não importante, tá? É muito pouco importante, e o 9 é o mais importante de todos, né? Onde é que está a redução de profundidade de sondagem no contexto da terapia periodontal, né? Eu diria que ele está aqui, ó, tá? 7. Aí vou adicionar um outro desfecho. Vou dizer agora desfecho, vamos supor, vou botar um desfecho binário aqui, hipersensibilidade dentinária. Tá? HD medido por escala
analógica visual, tá? Em média, os estudos que mediram esse desfecho aqui, eles não foram de 2 anos, eles foram de 1 ano, tá? 1 ano. Foi dicotômico, resultados agrupados, salvo isso aqui. Agora eu vou preencher aqui. Então, quantos estudos que verificaram esse desfecho? 6 estudos, tá? Desenho, vou dizer que foi observacional, tá? Quando eu escolho o observacional, eu posso olhar aqui os diferentes tipos de estudo. Vou colocar estudos de coorte, tá? Risco de viés, não sério, inconsistência, não séria, tá? Indiretividade, não séria, imprecisão, não séria, viés de publicação, não detectado, tamanho do efeito, vou botar não, confundidores, iria reduzir o tamanho demonstrado, e gradiente dose-resposta, vou botar aqui sim, quanto mais raspagem, mais teve risco de hipersensibilidade, tá? Quantos pacientes com evento? Tá? Vamos supor vou botar aqui 112 de 450. E vou botar aqui o grupo controle. Hipersensibilidade dentária não tem nada a ver com o uso de antibiótico, tá? Eu só estou botando um desfecho dicotômico aqui. Poderia ser, imaginem que eu botei ali, sei lá, dor abdominal ou diarreia. Com evento, vou botar no grupo controle, vou botar 40 de 420. Tá? Ok. Aplico. Aí vem aqui o efeito relativo. Tá? O efeito relativo, tá? É um risco relativo de 2,5, com intervalo de confiança de 2,2 a 2,8. A importância desse desfecho, ele é importante. Vou botar aqui importante. Tá? Eu coloquei aqui um desfecho, né, que é dicotômico, né, que partiu de estudos observacionais, que não teve nenhum elemento aqui que rebaixou, né, esses estudos observacionais, entretanto tiveram elementos aqui que levantaram, né? Aí nós temos um nível de evidência alta, tá? Então, mesmo que eu não tenha ensaios clínicos randomizados. Tá? E então assim que a gente vai construindo o grade, depois a gente pode exportar essa tabela, ó. Então, quando eu faço a exportação da tabela, ó, eu seleciono aqui quais são os desfechos que eu quero, poderia selecionar um ou outro, né? Tá? Seleciono todos, vou pedir no Word, tá? E posso escolher o formato aqui, né? Um formato em paisagem ou em retrato. Faço um download. Vamos ver como é que ficou. Aqui, ó. Então aqui está a minha tabelinha do grade. Tá? Vejam aqui, né, o meu desfecho, redução de profundidade de sondagem, aqui as legendas, né, as minhas explicações lá, o que é cada uma. Né? Enfim, é isso, gente. Tá? Então assim que a gente vai aplicar o grade.